Boa noite, irmãos. Vamos nos pôr em pé. Meu pensamento está em Ti. Antes de orarmos, temos um pedido em favor da irmã Kézia Xavier, pela sua saúde. Vamos lembrar dessa vida também, né? Meu pensamento está em Ti, Senhor. Pediria que o irmão Toninho pudesse orar para nós, por favor. Meu pensamento está em Ti, Senhor. Meu pensamento está em Ti, Senhor. Meu pensamento está em Ti, Senhor. Meu pensamento está em Ti. Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me deste carinho, me deste amor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez o Senhor ter nos concedido essa graça de ter nos trazido mais uma vez neste lugar. Eu creio que nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Nós nos colocamos em Tuas mãos, meu Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos desses que tem chegado neste lugar, meu Pai. E aqueles talvez que estão nos ouvindo, e que o Senhor possa falar a cada coração, meu Pai, que nós possamos sentir o Senhor, a presença do Senhor no nosso meio nesta noite, meu Pai. Ajuda o Teu servo que vai trazer a Tua palavra, que ele seja um porta-voz de Ti nesta noite, meu Pai, que nós possamos ser abençoados por Ti, ó Pai. Agora, ó Deus, nós estamos com esse pedido nas nossas mãos, ó Deus, nós não somos mesmo dignos de segurar esse pedido. Mas nós cremos, eu creio que juntamente com essa congregação, nós pedimos em favor da nossa irmã, meu Pai, que o Senhor possa fazer uma obra na vida dela, que ela possa testemunhar que só o Senhor é Deus. Pai amado, nós te agradecemos, e se porventura entrou um espírito aqui tentando atrapalhar a íntima comunhão com a Tua palavra, nós juntamente com esta congregação, nós atamos e expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que somente o Teu Espírito Santo possa ter acesso no nosso meio, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por todas essas bênçãos e rogamos no nome bondoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Olhando para Cristo, 274, 274. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, a sua formosura, seu poder e seu amor, me inspiram com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi. Por amor de Ti, olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padecer, me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, sempre irei
dos céus há de descer. Eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi. Por amor de ti, Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi. Sempre irei seguindo, leva a minha cruz, por amor de ti, por amor de ti. Amém, graças a Deus. Vamos também, 162, rica promessa, Mi, 162, e vamos adorando com as nossas ofertas, né? Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não tema, oh, não tema, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir veio meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Eu para sempre, tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não tema, oh, não tema, pois eu contigo não tema, oh, não tema, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Glória a Deus. Vamos também, 397, pés descalços, lá, 397. Pés descalço, firme ao chão, entre a cruz e a
solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, vamos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás disseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás disseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Amém. Graças a Deus. Nós vamos nos pôr em pé. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar, né? Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando.
E é para isso que Ele está aqui. Porque quando você chegou aqui, Ele já estava aqui. Ele, como o Espírito Santo, Ele sempre vai junto com o seu povo. O seu povo não é abandonado de jeito nenhum. Às vezes pensamos que estamos abandonados, mas se existe alguém que não abandona os seus filhos, é Deus, porque Ele tem compaixão do seu povo. Nós vamos cantar Somente Crer. Pastor Antônio Carlos vai trazer a mensagem. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, muito obrigado a Deus por estarmos tendo esse tempo em Tua presença, podendo estar oferecendo o nosso louvor, a nossa adoração. E é para isso que o Senhor tem nos levantado, para nós exaltar e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Já temos tido momentos preciosos louvando o Teu santo nome. Agora estamos entrando nesta parte tão importante, que é a parte em que a Tua palavra será pregada. Que o Senhor nos ajude, o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor ajuda o pregador, porque esse lugar é um lugar difícil. É um lugar que faz a gente temer e tremer, porque quando prega a Tua palavra, a palavra vai direto a almas, ela trata com almas, e que assim o Senhor possa usar de misericórdia, para que possamos sair daqui melhores do que quando nós entramos. Muito obrigado, meu Deus. Dedicamos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a todos os irmãos, no precioso nome de Jesus. É um grande privilégio estar aqui com o pastor, também com a igreja, e uma satisfação que está tanto em meu coração, como no coração da minha família que está presente. Minha esposa, meus filhos, a gente fica muito grato em cada oportunidade que Deus dá para estarmos aqui com os irmãos. E eu sou muito agradecido a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Meu desejo é que eu possa ser uma pequena ajuda para os irmãos, né? Uma ferramenta de Deus para ser um instrumento qual Deus possa falar e ajudar as nossas necessidades, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, Jó capítulo 42, Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes
e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Os irmãos podem se assentar. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vamos tomar o versículo 5 como a escritura-chave para nós estarmos falando sobre um pensamento. Vamos pensar um pouco sobre ver. A visão é um sentido de suma importância. Uma pessoa sem a visão, ela não consegue admirar a natureza, não consegue ver a criação de Deus, ela não consegue enxergar o caminho que ela está trilhando. Então a visão é um sentido muito importante. E a Bíblia, segundo as palavras de Jó, vem destacando dois sentidos de suma importância, que um é a audição e o outro a visão. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A audição e a visão trabalham em conjunto, porque às vezes acontece de alguém vir e dizer para a gente: vem até aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Você precisa ver. É algo que me chamou a atenção e eu queria que você visse. Às vezes é dado até alguns detalhes daquilo que ela viu. Mas quando a gente vai até lá e a gente vê com os próprios olhos, a visão, ela dá detalhes com maior precisão daquilo que antes alguém veio e disse: tem tal coisa ali que você precisa estar vendo. Então a visão, ela detalha ou para além daquilo que a gente ouviu, ou para aquém daquilo que a gente ouviu. Quantas vezes a gente vê alguma coisa que alguém pede para a gente dar uma olhada, e a gente diz: mas não é tanto do jeito que você falou. Mas pode acontecer também do outro lado. Olha, isso é bem superior em relação ao que você me falou. E isso aconteceu na Bíblia em algumas vezes, como com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá estava lá na sua terra, lá na sua nação, e de repente chegou aos ouvidos dela algumas informações grandiosas, informações que apontavam manifestação sobrenatural de Deus lá em Israel. Aquilo despertou nela um desejo, um entusiasmo de preparar uma comitiva para se deslocar para a terra de Israel. E assim fez. Ela foi nesta viagem, que demorou algum tempo, não foi uma viagem rápida, correu perigos, mas ela chegou lá. E quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela vê, o templo de Salomão.
Aquilo encheu os olhos daquela rainha. Depois, ela viu todo aquele movimento dos servos de Salomão, a maneira como eles serviam à mesa, a maneira como eles se assentavam na mesa, as suas vestimentas, e aquilo foi mexendo com a rainha de uma tal forma que ela deu o depoimento dela. Agora ela estava vendo, ela não estava ouvindo somente. Primeiro ela ouviu, mas agora ela estava vendo com os olhos dela. E ela dá o seu depoimento em 1 Reis, capítulo 10, versículo 7. Eu não cria nas palavras que chegou aos meus ouvidos, até que vim e pude observar com os meus próprios olhos. E ela ainda vem dando alguns detalhes. Ela disse, e é maior do que aquilo que houve. Que coisa boa, né? Superou a expectativa dela. O que ela ouviu encheu ela de expectativa. Quando ela chegou lá e começou a contemplar e viu que aquilo que ela estava vendo era superior ao que ela ouviu, ela então ficou completamente satisfeita, porque a sua expectativa foi além daquilo que ela esperava. Uma certa ocasião, aquele homem chamado Filipe chegou até o seu amigo chamado Natanael e ele disse, encontramos o Messias. Natanael, muito cuidadoso, ele disse, da onde que ele vem? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem ver, porque até agora eu estou contando para você o que eu vi. Mesmo que Filipe tinha visto, e agora estava testemunhando para Natanael, ele não iria conseguir passar de maneira detalhada tudo o que ele tinha visto. Porque o que a gente vê, aquilo vem com uma precisão tão grande para a gente, que às vezes você não consegue detalhar para os outros aquilo que você concebeu pela visão. Então ele passou essas informações para Natanael, e Natanael atendeu aquilo que ele disse, vem ver. Irmão Brana disse que foi a melhor coisa que Filipe pôde dizer para ele. Antes de você ficar dizendo se pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou isso, ou aquilo outro, vem ver. Vem e vê com os seus próprios olhos. Aí ele chegou lá. E quando ele chegou na presença do Senhor Jesus Cristo, então, imediatamente foi revelado os segredos do coração de Natanael. Jesus disse para ele, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael disse, da onde tu me conheces, Senhor? Jesus disse, eu te vi orando debaixo da figueira. Quando Jesus disse isso para ele, e que ele pôde ter a sua visão ampliada acerca daquilo que ele tinha ouvido, foi mais do que suficiente para ele poder dizer, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém. Filipe disse para ele que tinha achado o Messias, mas quando ele viu com os seus olhos, olha o que ele declarou. Olha só a concepção que ele teve. Tu és o Filho de Deus. E mais uma coisa, tu és o Rei de Israel. Ouvi, mas agora estou vendo. Ouvi, mas agora eu vejo.
o mensageiro começou a falar a respeito de Isaque para Rebeca. E eles foram ouvindo tudo aquilo que ele poderia estar passando para eles a respeito do seu Senhor. E ela foi ouvindo aquilo, ela foi ouvindo. As próprias palavras do mensageiro surtiu nela um efeito tão grande, que despertou um amor pelo Isaque. E chegou uma hora que ela foi submetida a um teste, se ela iria seguir o mensageiro ou não. Foi dito para ela: irás tu com este varão? Ela disse: eu vou, porque é a mensagem dele que vai me levar a ver quem é o Isaque. Até agora a gente tem ouvido. Todas as vezes que nós viemos a um culto, nós estamos ouvindo. Essa Bíblia que conta a história dele para nós é aberta. Nós temos a mensagem que vem magnificando esta Bíblia. E todas as vezes que a Bíblia é aberta, a mensagem é aberta, nós ouvimos a respeito dele. Nós ouvimos a respeito de uma ceia, chamada Ceia das Bodas, onde o profeta diz que haverá uma mesa de milhares e milhares de quilômetros. Temos ouvido sobre isto. Temos ouvido sobre a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. Temos ouvido acerca da transformação dos nossos corpos e que ele virá nas nuvens. Temos ouvido a respeito daquele tão glorioso milênio que será aqui na terra, que o profeta disse que é a lua de mel da noiva com o noivo. Temos ouvido a respeito da eternidade, e eu quero dizer uma coisa para você: até agora nós estamos ouvindo, mas vai chegar uma hora que nós vamos ver. Até agora você está ouvindo. E tem um detalhe: a fonte de onde nós temos trazido isto não é fonte política. Porque político faz promessa, promessa, promessa e promessa. Quando ganha, não cumpre nada. Só que a fonte de onde nós trazemos estas coisas se chama Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é político para falar aqui algo e não cumprir ali na frente. Mas Jeremias 1, verso 12 está escrito: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, e ele cumprirá. Ele cumprirá a sua palavra. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37, ele disse: mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que eu e você temos que fazer é que, à medida que nós vamos ouvindo, vamos deixar aquilo ampliar a fé dentro de nós, porque quando você vê com os seus olhos, você vai dizer: valeu a pena tudo que eu enfrentei, para agora poder estar vendo esta coisa tão gloriosa. E vai chegar esse tempo. Vai chegar esse tempo, sem dúvida alguma. Por enquanto nós estamos caminhando pela fé, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Então, a fé faz nós crermos. Você está ouvindo e você está crendo. Lembra da irmã Hattie Moser? Primeiramente, ela declarou fé naquilo que o mensageiro estava dizendo. Primeiramente, ela creu naquilo que ele estava dizendo. Chegou um momento que a presença de Deus foi tão intensa, que aquilo que ela até então tinha ouvido, ela viu com os olhos dela. E ela viu algo sobrenatural. Ela viu algo ímpar. A conversão dos seus 2 filhos,
que segundo a ótica humana não havia meio dele se converter. Igual quando a gente olha lá para o gadareno, aquele homem naquela situação que vivia nos sepulcros, possuído por demônios, um homem que parecia mais um animal feroz, que se alguém passasse ali por aquelas redondezas, ele atacava, ele pegava a pessoa, machucava a pessoa, e olha lá se ele não a matasse. Quem olhava para aquele gadareno podia dizer, isso daí é um caso perdido, isso aí não tem solução. Mas acontece que o Senhor Jesus é aquele que conhece quem é o eleito, que conhece a semente predestinada. E uma certa vez ele disse para os seus discípulos, vamos passar esse mar para o outro lado, vamos entrar no barquinho, vamos nos dirigir em direção à terra dos gadarenos. E eles foram para lá, no meio do caminho, veio uma tempestade fortíssima, com ventos insuportáveis. O profeta de Deus disse que naquelas ondas gigantescas, havia demônios que estavam ali querendo afundar o barquinho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas acontece que lá, na terra dos gadarenos, estava uma semente eleita, uma semente predestinada. E quando Deus, ele tem um eleito, ele tem uma semente predestinada para resgatar, não há demônios que possam impedir o mover dele. Não há demônios que possam impedir o mover de Deus para resgatar aquela semente, aquele eleito. Demônios tentou afundar aquele barquinho, mas não conseguiu. Jesus chegou lá na terra dos gadarenos. E veja o que aconteceu. Os demônios foram expulsos daquele homem. A legião saiu daquele homem. E a Bíblia diz que quando os demônios saíram daquele homem, primeira coisa, ele voltou em si. Teve a sua mente completamente restaurada. E aquele homem que não tinha roupa sobre ele, agora ele estava vestido. E eles viram isto. Aqueles homens viram este gadareno assentado aos pés de Jesus, com a sua mente sã, vestido e com uma ansiedade de seguir a Jesus Cristo. É por isso que Jó, ele disse, Jó, ele falou com muita precisão, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Talvez eu tenha um pensamento, mas eu não sei o que Deus está pensando. Eu olho para uma pessoa e eu posso ter um tipo de pensamento daquela pessoa, mas quando Deus olha para aquela mesma pessoa, o pensamento de Deus é completamente diferente do meu. Eu posso olhar para ela e dizer, não tem mais jeito, não tem solução, ali é caso perdido. Mas Deus olha para ela e Deus diz, não, ele é meu, ele me pertence. É questão de tempo para ele se alinhar com o propósito que eu tenho estabelecido para ele. Nada pode impedir os pensamentos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Oh, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos estão vendo. Que coisa linda isso, que coisa maravilhosa é a gente poder estar em expectativa de muito em breve estar vendo aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo. Gênesis capítulo 22, versículo 1, temos o nascimento de Isaac. E todos nós sabemos que isto foi o cumprimento de uma promessa que Abraão teve que esperar por 25 anos. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas Abraão segurou aquela voz com tudo que ele tinha. Antes da promessa se cumprir, antes dela se materializar, aquilo era só uma voz no ouvido de Abraão. Você terá um filho.
você terá um filho. Gênesis capítulo 15, Abraão chegou a mencionar o servo damasceno, Eliezer. Depois vem Deus e diz, não, não é ele que vai ser o teu herdeiro, é um que vai sair das tuas entranhas. Aquilo ficou no ouvido de Abraão e no seu coração. E a Bíblia diz com tanta precisão em Romanos capítulo 4, versículo 20, que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, enquanto você está só na audição, só no ouvir, você pode dar glória a Deus. Enquanto você está ouvindo que Jesus está voltando, você pode dar glória a Deus. Quando você está ouvindo, haverá um milênio que logo nós estaremos lá, você pode dar glória a Deus. Quando você está ouvindo que o seu corpo será transformado, você pode dar glória a Deus. Porque Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas enquanto ele estava só na audição, ele permaneceu na fé, dando glória a Deus. Então vamos dar glória a Deus, porque à medida que nós glorificamos a Deus, nós trazemos as promessas de Deus para mais perto de nós. É como aquela história tão linda, eu já contei isso tantas vezes e eu não me canso de contar. Aquele pai e aquela mãe, seu filho moribundo, num leito vitimado por uma doença, tifteria negra. O rapaz estava quase morto. Chega o irmão Branda, fez uma oração por aquele rapaz, uma oração, o profeta chega a dizer, não foi uma oração gritada, não foi uma oração com pulos, mas fez aquela oração simples. Quando ele terminou a oração, o pai e a mãe se abraçavam. Eles se abraçavam. Glória a Deus! Nosso filho está curado. Mas estava lá no leito, nas mesmas condições. Mas glória a Deus! Aleluia! O nosso filho está curado. O moço lá, sem nenhum sinal de melhoria. A enfermeira vem com aquele pacotão de raio-x, tudo do menino, começa a tirar, chama o pai e diz, olha, eu tenho aqui os raios-x que foram tirados dele. Olha, tudo bem, o senhor é pai, tudo bem, o senhor está confiando de que ele vai melhorar, só que os gráficos aqui estão falando diferente. Isto daqui, o raio-x está dizendo que ele está cada vez pior, está morrendo. Aí o pai, ele diz assim, tudo bem, você foi treinada para isso, você estudou para isso, para ver o gráfico, mas eu estou olhando para uma promessa. Eu estou olhando para uma promessa. E aquilo que estava somente no seu ouvido, aquilo que ele tinha ouvido, uma oração, ele agarrou naquilo de uma tal maneira, ele segurou naquilo de uma tal maneira, e o profeta diz, hoje o rapaz está liberto, e está nos campos missionários fazendo missão. Oh, mas antes ele glorificou, antes ele teve uma atitude de agradecimento. Estava lá o rapaz, sem sinais de melhoria nenhuma, mas ele estava glorificando a Deus, ele estava agradecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que nós vamos manifestando gratidão, tudo aquilo que nós temos ouvido, nós vamos ver. O que não pode acontecer é murmurar, porque a murmuração, ela afasta Deus e atrai demônio. A murmuração faz isso, afasta Deus
e atrai demônio. Mas o agradecimento atrai Deus e expulsa demônio. O agradecimento atrai Deus e expulsa demônio. Quanto mais grato nós formos, mais Deus se aproxima de nós e mais os demônios batem em retirada. Tudo pelo agradecimento. Tudo através da gratidão. Se tão somente nós sermos gratos, cheios de gratidão, com certeza tudo aquilo que você tem ouvido não vai ficar só na audição, mas você irá contemplar com os seus olhos, porque Deus é Deus para cumprir com a sua palavra. Oh, meu Deus! Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas antes disso, em Gênesis capítulo 12, Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Porque Deus queria que o seu servo fosse tirado da sua parentela, para que não houvesse uma mescla com a incredulidade, porque Deus tinha grandes coisas para fazer na vida dele, e ele teria que crer, ele teria que acreditar naquilo. E você sabe, Gênesis capítulo 21, verso 1, aconteceu daquilo que antes estava somente na forma de ouvir, se materializou, que foi Isaque nos braços de Abraão. Da mesma maneira aconteceu com Maria. Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Que anúncio lindo, que visita que essa mulher teve. O anjo Gabriel visitou ela. E foi falando coisas que desafiam a ciência. Foi falando, você vai ter um filho. Ela diz: como que eu terei um filho se eu não conheço o varão? Não tem problema, para Deus, Deus ele vai além da ciência, Deus vai além da medicina, Deus vai além da física. Deus vai além da física? Vai. Com certeza. Vai, porque ele andou por cima da água. Ele desafiou a lei da física. Quando Maria concebeu, ele desafiou a lei da biologia. Desafiou. Esse é o Deus que nós servimos. E por que às vezes a gente ainda fica entristecido com alguma coisa? Por que às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta acerca de alguma coisa? Espera aí, coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente, vai seguindo Ele, porque é Ele que vai arrebentando tudo. Tudo que era para você arrebentar no peito, é Ele que arrebenta. Coloca Ele na frente, siga atrás dEle. Por isso que o salmista diz no Salmo 91, a sua verdade é escudo e broquel. Coloca o escudo na frente. Coloca o escudo na frente, toda seta que vier não vai pegar em você, mas vai bater no escudo. Ele é a nossa proteção. Ela começou a ouvir coisas tremendas que o anjo Gabriel estava anunciando para ela. Mas o interessante disso é que aquilo não ficou somente no ouvir. Não ficou somente no ouvir. Mas para que aquilo se cumprisse, para que aquela promessa fosse materializada, o que ela disse? Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Você tem que abrir brecha para a palavra. Você tem que abrir as comportas da sua vida para a palavra entrar. Depois que você abre as portas da sua vida, aí você pode dizer: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Sabe o que aconteceu? A mensagem do anjo Gabriel, que até então estava somente na forma de ouvir, se materializou.
se materializou. Lá estava o menino Jesus, Mateus capítulo 2, versículo 1. Nasceu o menino Jesus, a promessa foi materializada. João Batista no deserto ouviu a voz que dizia para ele que o Messias viria. Que o Messias viria. E estava ele lá no Jordão batizando. De repente, aquilo que estava somente na forma de ouvir, agora João, com a sua visão de águia, visão aguçada de águia, olhando no meio da multidão, de repente ele aponta o dedo e diz assim: eu estou vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou vendo. Primeiro foi uma voz que falou para mim, mas agora eu estou vendo ele aí, ele está aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos que Jesus está em nosso meio, isso não é só para ficar na audição não, mas é para você sentir Ele pulsando em seu coração. Porque Ele está aqui, Ele está em nosso meio. Meu Deus, Ele está em nosso meio para curar você. Ele está em nosso meio para pegar as Escrituras, que está recheada de promessas acerca da cura divina, e vir e fazer isso se cumprir na sua vida, tirando esta doença, tirando este mal, seja o que for que você estiver enfrentando, na questão de problema de saúde. Nós temos ouvido muitas e muitas vezes que Ele é o nosso curador. Vamos tirar isso do ouvido, vamos tirar isso do ouvido e vamos começar a botar a fé em ação, e vamos ver isso se materializar. Aleluia, aleluia. É como Simeão ouviu aquela voz que falou para ele: você vai ver a libertação de Israel. Você vai ver a libertação de Israel. Até então estava só no ouvir, mas de repente, não demorou muito, chega aquele casalzinho, né? José e Maria, com um bebezinho no braço, chega até Simeão. Já é o 8º dia, estamos trazendo aqui para o Senhor dedicar a Ele. Quando Simeão dá uma olhadinha ali, parece que eu posso ver, meu Deus do céu, parece que eu posso ver. Ele tomou aquela promessa nos braços, aleluia, e ele disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aquilo que eu estava agora somente na audição, você não vai partir, você não vai sair desse mundo enquanto você não segurar nos teus braços a promessa. Aquilo estava só na forma do ouvir, mas de repente lá estava ele segurando a promessa nos braços materializada. E eu penso que ele falou estas palavras com muita alegria, com muita satisfação: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Como isso alegra os nossos corações. Para nós encerrarmos, Jesus deu uma promessa para a sua igreja. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aquilo ficou na forma do ouvir. E demorou 10 dias. Estava lá, antes de cumprir a promessa, estava na forma de ouvir. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um vento veemente e encheu toda a casa em que eles estavam.
E as Escrituras diz, e foram vistas por eles viram. Até então estava no ouvir. E foram vistas por eles, línguas repartidas como de fogo. Veio o profeta e disse, a coluna de fogo se dividiu em pequenos fachos. E foi lá e encheu Pedro. Encheu cada um daqueles 120 que estavam lá. A coluna de fogo continua se dividindo e enchendo homens e mulheres. E quando nós nos reunimos, quando você vem para uma reunião, você traz um pequeno facho dessa coluna. Você traz um pequeno facho da coluna de fogo. Aí quando nós estamos juntos aqui, o facho da coluna de fogo que está sobre mim, o facho da coluna de fogo que está sobre você, o facho da coluna de fogo que está sobre você, se junta e forma Cristo em nosso meio. Oh, aleluia! E nós cremos que Ele está aqui nesta noite, porque você tem trazido uma porção dEle. Tudo que nós temos ouvido até agora pode se materializar, e você pode ver isto, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Fiquemos de pé. Isso faz Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto estivermos aqui, esta noiva, o Espírito Santo está trabalhando. Ele trabalha dia e noite, anos e mais anos e assim por diante. Ele não se cansa. O Espírito Santo é santo. Pai eterno, nós alegramos, Senhor, com esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela corta a direita e a esquerda, e ela corta no fundo do coração, da alma, porque o coração está cheio com a alma dentro de nós. E tem penetrado esta mensagem em nossos corações. Pai, continua nos abençoando e que possamos ter vitória durante estes dias, Senhor. Nós queremos colocar as nossas viagens para quem vai viajar para aquele encontro maravilhoso lá em Porto Alegre. Estende tuas mãos sobre os que forem e também os que vão ficar. Estamos longe um do outro, mas estamos perto pelo Espírito Santo, nós estamos juntos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, continue orando por nós. E vocês podem sintonizar ali esse programa lá em Porto Alegre, na igreja do pastor Alberi. Eu creio que quase todos estão ouvindo, o que tem levantado um poder para lutar pelos jovens. Os jovens é a igreja do futuro. As crianças são a igreja do futuro. Mas nunca tem perdido o valor dos velhos, porque os velhos que formam os novos para ser a igreja do futuro. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.